Ok, muito bom dia a todos. Este aqui vai ser o nosso primeiro episódio do podcast, onde iremos entrevistar e falar com profissionais do direito penal. Neste caso, vamos nos focar no percurso e na trajetória de um advogado penalista, com 16 anos de experiência, contando com os 2 anos da ordem. E temos aqui perante nós João Lima Cluni. Agradeço imenso pela sua presença aqui. E se nos pudesse explicar quem é o João Clooney, seria excelente. Bom, antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado pelo vosso convite. É um privilégio poder estar aqui a falar um bocadinho convosco. Hum, Indo diretamente à questão que coloca, sou um advogado, essencialmente um advogado. Durante 16 anos exerci as minhas funções, a minha atividade na Moraes de Leitão. Foi assim, aliás, que nos conhecemos no âmbito da cadeira de prática jurídica interdisciplinar que lecionava em nome da Moraes de Leitão e na Moraes de Leitão exerci essencialmente a minha atividade na área do direito penal, também na área do direito do desporto, mas para aquilo que aqui agora interessa, muito na área do direito penal. Foram mais de 15 anos a exercer essa atividade na Moraes de Leitão. Agora estou em mudança de sociedade, mas isso ficará para um anúncio mais futuro, em que falaremos um bocadinho disso. Fixa. Obrigado, professor. Vamos à seguinte questão. Gostaríamos de saber como é que foi o seu primeiro contacto com o mundo jurídico, porque a advocacia e direito penal, e também saber se sempre quis ser advogado. Bom, Rickson, é uma boa pergunta. Eu decidi ir para direito sem estar muito convencido daquilo que pretendia. Uh, Sinceramente, na altura, foi uma das várias hipóteses que coloquei em cima da mesa. Acabei por ser colocado logo na minha primeira opção, que de facto foi direito na Nova, em 2002, já lá vão mais de 20 anos. Fiz o curso, gostei do curso, gostei particularmente do curso nos moldes em que ele foi lecionado, ou era lecionado, como também me parece que ainda julga a ser na Nova, com uma componente prática bastante relevante. E, contrariamente àquilo que acontece hoje, só no meu quinto ano é que comecei a pensar o que é que seriam as minhas saídas profissionais. E aí sim achei que, pelo menos numa primeira fase, gostaria de fazer advocacia. Concorri aos estágios, como todos fazem, e acabei por ser entrevistado por algumas sociedades e ser convidado pela Moraes de Leitão, que era aquela sociedade na qual, na altura, eu mais queria ingressar. Mas, confesso, quando decidi ir para a advocacia, não tinha de todo o direito penal na minha mira, e aliás convencido de que queria fazer direito societário, o chamado corporate, numa grande sociedade, e estava muito convencido que assim seria. Quando faço a minha primeira rotação no estágio, o estágio, tal como ainda hoje é na Moraes de Leitão, e julgo que na maior parte das sociedades é rotativo, as pessoas passam por diversas áreas dentro das sociedades. Um, a minha primeira rotação acabou por ser em Direito Penal, no Grupo de Direito Penal da Moraes de Leitão, e onde tive a imensa sorte de trabalhar com uma equipa fantástica, liderada pelo Dr. Rui Patrício, e aí sim foi, posso-vos dizer, fiquei absolutamente fascinado com o trabalho que desenvolvi, e se antes, quando saí da faculdade, ia absolutamente convencido de que gostaria de fazer direito societário, direito das empresas, depois dessa rotação, a minha vontade mudou radicalmente, e assim foi, e acabei o estágio por ficar na área do direito penal, no departamento de direito penal, e fiz a minha carreira toda profissional a sério nesse grupo. Uh, Tenho de lhe dizer ainda que o meu primeiro contato com o mundo profissional nem sequer foi na advocacia, foi aí na faculdade,
numa entidade que na altura se chamava UMAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento dos Conflitos de Consumo, que era liderada pelo professor Jorge Moraes Carvalho. Sei que agora já está uma coisa muito mais desenvolvida, mas na altura foi muito interessante e esse sim foi o meu primeiro contacto profissional. Depois então veio a advocacia e a carreira que fiz até hoje. Mas o que é que o fez ficar fascinado com o direito penal lá na primeira rotação no Brasileirão? O que é que foi em concreto? Bom, eu não, como lhe disse, não tinha assim grandes certezas daquilo que queria. Um, eu acho que houve duas componentes que me fizeram claramente mudar o chip e apontá-lo na área do direito penal. Eu gostei muito da ideia de contactar com um processo em concreto, trabalhar em concreto em peças processuais. Acho que me senti bem nessa veste. Ir a julgamentos também me deixou bastante com um sentimento que era aquilo que pretendia fazer. E depois a sorte de trabalhar com uma ótima equipa, e em especial com o Dr. Rui Patrício, que é altamente cativante e que, pela sua forma de agir e de trabalhar e de liderar a equipa, faz com que a coisa se torne ainda mais interessante. E, portanto, eu acho que houve aqui um misto de aprender a gostar do tipo de atividades que ali se desenvolvem com uma equipa muito, muito interessante e muito agradável de trabalhar e que me cativou bastante. Então, como é que foi o seu primeiro julgamento? Diga-nos lá. Bom, o meu primeiro julgamento sozinho acabou por ser naquilo que na altura se chamavam as oficiosas, que era os julgamentos que os estagiários tinham que fazer, eram nomeados oficiosamente pelo Estado para fazer esses julgamentos, e era necessário para podermos concluir a fase do estágio, e em que eu fui nomeado para defender um senhor que tinha agredido um fiscal no aeroporto. Tenho que dizer que consegui chegar a um acordo, a coisa não correu nada mal. Claro que depois o senhor não cumpriu nada daquilo que tinha sido acordado, mas isso já não era tarefa minha fazer cumprir. Eu ainda diligenciei, obviamente, no sentido de que ele cumprisse aquilo que tinha sido acordado, mas não, mas foi um sentimento, aquele suor frio e a pessoa sofrer um bocadinho, porque os julgamentos deixam-nos sempre ali com a barriga apertada, tenho que dizer. E esse primeiro julgamento foi sozinho? E esse foi o primeiro que fiz sozinho. Foi o primeiro que fiz sozinho, no âmbito destas funções de advogado oficioso, nomeado pelo Estado. Pois, atualmente já não existe essa nomeação. Atualmente, não, continua a haver as oficiosas, acontece é que mudou radicalmente o regime do apoio judiciário e já não é realizado por estagiários em modo próprio. Pois. Rickson. Ah, e, professor, e quais são as dicas que gostaria que daria a um advogado estagiário nessa etapa já embrionária de, de, de entrada no mundo jurídico? Eu, quer dizer, a um advogado estagiário, diria as dicas que dou às pessoas com quem tenho trabalhado sempre. É natural que quando se acaba o curso a pessoa não tenha ainda a componente prática absolutamente assimilada e, portanto, é normal e eu acho que não é expectável que uma pessoa que acaba o curso imediatamente saiba fazer tudo e faça tudo de uma forma extraordinária. Não é suposto. A prática e a experiência são muito importantes. Aquilo que eu sempre digo, que acho que é absolutamente exigível às pessoas que estão a trabalhar, é fazer as coisas com muita cautela, com muita responsabilidade, para que a pessoa para quem se está a trabalhar sinta que, independentemente de a pessoa saber mais ou saber menos, de a pessoa já ter a experiência suficiente para interpretar melhor ou pior os factos, aplicar melhor ou pior o direito, pelo menos fez as coisas com especial atenção, com especial responsabilidade, com especial cuidado. E eu tenho muita dificuldade em compreender, por exemplo, que me entreguem documentos cheios de gralhas, mal formatados, que são coisas que só dependem da vontade de quem está a trabalhar, já não dependem da experiência, já não dependem do conhecimento prático que a vida vai dando. Isso sim,
um documento cheio de gralhas, só depende do próprio, se o corrigir, se o ler com atenção. E esse tipo de coisas são muito importantes. Eu dizia-vos nas aulas, nomeadamente em relação aos trabalhos finais, que quase tão importante do que o conteúdo é a forma como o trabalho é apresentado. E vocês têm que acreditar que de facto assim é. Não vale a pena continuarmos a achar que a forma não interessa. A forma também interessa, interessa muito. E essa, desde o início, depende do advogado estagiário, depende da pessoa que o está a fazer. Depois o resto vai-se aprendendo com a prática. Obviamente que há mínimos que são exigíveis, mas também se parte do pressuposto que as pessoas que tiram o curso, e normalmente as pessoas que tiram o curso com melhores avaliações, são pessoas que já têm esses mínimos bastante bem assimilados. O resto, a prática vai ensinar, o trabalho em conjunto vai ensinar. O que depende muito e essencialmente do próprio é o cuidado na apresentação dos trabalhos. E as dicas, mesmo no âmbito do tribunal, ou seja, como advogado estagiário no seu primeiro julgamento, aquilo que conseguiu depois com essa experiência toda de carreira, o que é que vê que são os maiores erros e as maiores coisas a ter em atenção? Vamos lá ver. Aquilo que eu entendo e sinto, um advogado estagiário, quando vai a um primeiro julgamento, normalmente não vai sozinho, vai acompanhar algum advogado mais novo. E tem como tarefa, normalmente, ir tirando notas daquilo que se vai realizando e vai observando. Aquilo que eu diria que é o mais importante, mas isso digo para toda a vida, não é só para essa primeira experiência, o pormenor conta muito. E às vezes as pessoas, quando estão a tirar notas, deixam passar várias coisas porque acham que elas não são relevantes, mas o pormenor conta muito. Eu acho que meio caminho andado para a pessoa estar bem preparada para um julgamento e conseguir a concretização de um bom resultado é estar atento ao pormenor. Conhecer o processo melhor do que a outra parte. Acreditar que cada detalhezinho que se encontra no processo pode vir a ser importante. Estar preparado para todas as vicissitudes, e para isso, para estar preparado para todas as vicissitudes, é preciso estudar, estudar, estudar e estudar o processo. E acredito que a pessoa que está mais bem preparada está muito mais perto de vencer o processo do que a pessoa que apenas estudou o processo pela rama. E isso é certinho. Portanto, eu sei que pode parecer chato, e eu às vezes, na brincadeira com as pessoas com quem eu trabalho, digo, mas tem que ler tudo que está no processo. E as pessoas dizem, mas tudo o processo tem 3.000 páginas. Tem que ser, temos que fazer esforço. Porque de facto, às vezes, é em pequenos detalhes que se faz a diferença. E acreditem que assim é, eu já tive vários casos assim, e depois é uma grande satisfação a sensação de que foi o nosso trabalho, foi a nossa dedicação e foi o pormenor com que realizámos as nossas tarefas que permitiu que o nosso cliente fosse melhor servido. Ótimo. Isso. Bem, muito bem, professor. Próxima questão. Gostaríamos de saber como é que foi a experiência de julgamento mais frustrante, a mais desafiante e a que mais o marcou. Bom, isso agora é preciso fazer aqui uma análise rápida Sim. de tudo aquilo que... Frustrante, sim. A mais frustrante agora apanhou-me na curva. Deixa-me pensar um bocadinho. Se calhar vamos passar pela aquela que mais, a experiência concreta que mais me marcou foi num julgamento em que nós estávamos absolutamente convictos da razão da nossa argumentação, mas havia de facto ali um ponto que não fazia muito sentido e que tinha a nossa tese um bocadinho em causa. E olhávamos para os documentos e havia ali um ponto que de facto não batia certo. Até que de repente, o julgamento foi um julgamento muito, muito longo. hum, Numa das sessões, eu estava a olhar para o documento, o Dr. Rui Patrício estava ao meu lado, eu estava a olhar para o documento, olhava para o documento, e disse, este documento não me está a soar bem, não está a soar. Até que de repente vi um pormenor, num carimbo que estava no documento, que se estava mais ou menos apagado. Pronto, já era muito antigo. E percebi que a data que estava nesse carimbo validava a nossa tese, contrariamente à data do próprio documento que estava lá manuscrita.
Pronto, e isso deu-nos uma satisfação tremenda, hum, porque, lá está, mais uma vez, foi um pormenorzinho de um carinho num processo de milhares e milhares e milhares e milhares de páginas que nos permitiu validar a tese que nos parecia ser a correta. Portanto, esse foi claramente o mais marcante. O mais frustrante, eu diria que foi um julgamento eh, em que o nosso cliente até acabou por ser absolvido, mas toda a história que levou à condenação de outros arguídos, a meu ver, e independente delas, de facto, eles serem ou não culpados, aquilo que ficou demonstrado no processo ou no julgamento apontava para caminhos completamente diferentes daquela que foi a tese depois seguida pelo tribunal. Foi também um julgamento longuíssimo. Nós fizemos um trabalho absolutamente hercúleo e o tribunal, a meu ver, faz uma análise e uma verificação da história e uma concretização da história que depois verte no acórdão final, que pouco ou nada teve que ver com aquilo que se passou no julgamento. E aí sim é aquela frustração que sentimos que fizemos aqui este trabalho todo de, de expor as dúvidas que a acusação nos trazia, de expor as incongruências que a argumentação do Ministério Público tinha, e no final do dia o Tribunal pura e simplesmente não agarrou aquilo que nos parecia resultar da prova testemunhal que tinha sido produzida. E aí sim houve alguma frustração e alguma incompreensão porque é que o Tribunal não ouviu o mesmo que nós ouvimos na sala desse julgamento. E isso acontece, às vezes, naturalmente. A frustração foi maior porque foi um julgamento demasiado longo e nós entendemos que em várias das sessões conseguimos claramente avalar aquela que era a ideia que estava subjacente à acusação. E isto, repito, independentemente depois de as condenações, o nosso cliente foi absolvido, mas as condenações que foram proferidas sejam justas ou injustas. Agora, independentemente daquelas pessoas serem culpadas, eu tenho grandes dúvidas que a história que o Tribunal entendeu ser a verdadeira fosse aquela que efetivamente aconteceu. O desafiante, houve dois processos que foram muito desafiantes, e foram desafiantes porque me obrigaram a estudar matérias que eu desconhecia por completo. Uma sobre o funcionamento do navio, daqueles contentores, todo o sistema de tanques dos navios, o conhecer como é que isso acontece, como é que isso se desenvolve, quais é que são os problemas, onde é que estão as localizações dos tanques, o tipo de tanques que existe, e esta é uma das partes que eu mais gosto quando exerce esta atividade, é um advogado de contencioso, dos vários tipos de contencioso, mas de contencioso penal também, tem que, para além de saber direito penal, vai ter que estudar as matérias que estão subjacentes aos processos. E elas podem ser das mais variadas espécies. E essa foi muito desafiante, estudar aquilo tudo, perceber como é que se fazem como é que devem ser feitas as análises dos produtos poluentes, ter que estudar, perceber quais são os laboratórios acreditados, quais é que não são, fazer um tipo de trabalho de estudo, 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 que é altamente difícil. Outro, no mesmo sentido também de grande obrigatoriedade de estudo e também desafiante pelo impacto que teve em termos públicos, foi o julgamento dos incêndios de Pedrógão, e também a necessidade de estudar todo o que foi, tudo o que era a legislação e o tipo de trabalho a desenvolver na verificação da proximidade da vegetação com as linhas elétricas. Foram dois julgamentos, e esse da poluição através do navio e o dos incêndios de Pedrógão foram muito desafiantes e muito exigentes do ponto de vista, nomeadamente do Pedrógão, do ponto de vista emocional. Pois, compreendo perfeitamente. E então, professor, tem aqui outra questão, também está mais ou menos relacionada. Ser advogado penalista, ainda mais ao ter passado a sua carreira toda numa cidade de advogados como a Moraes de Leitão, deve exigir que seja alvo de um escrutínio imenso, tanto pela mídia como pela sociedade no geral, certo? Como é que o professor lidou com isto? E até porque depois vai estar a representar, em certos casos, casos muito mediáticos, e por isso, imagino que. Veja, eu aí o que me parece ser importante ter em consideração é a comunicação social
faz parte da nossa sociedade, é essencial para a nossa sociedade e há que saber lidar também com a comunicação social. Há algumas regras que me parecem importantes e nós não podemos, por simplesmente, ignorar aquela que é uma das componentes essenciais da nossa sociedade. E, portanto, há que conviver com a comunicação social, há que saber quando é o momento para falar, quando é que não é o momento para falar, há que saber compreender a posição e o trabalho dos senhores jornalistas, porque eles também têm as suas obrigações, também têm a sua função, e há que saber gerir a nossa relação com eles. Agora, uma coisa é certa, nem sempre se fala, nem se deixa de falar sempre. Há momentos para tudo e há alturas próprias para tudo. E muitas vezes também é preciso, e é importante, defender os nossos clientes. E defender os nossos clientes também no espaço público. Só que é preciso saber fazê-lo. E é preciso também saber fazê-lo respeitando as regras deontológicas a que os advogados estão obrigados. Às vezes é uma situação ingrata, é verdade. Nós estamos ali em situações em que não podemos falar porque deontologicamente estamos proibidos de o fazer e que muitas vezes era importante falarmos. E é no momento, não é a posteriori. Eu sei que nós precisamos da autorização no Conselho para podermos falar sobre casos concretos e sei que o podemos fazer sem essa autorização em casos absolutamente essenciais do momento em que é preciso agir, mas eu continuo a dizer, a relação com a comunicação social tem que ser gerida com pinças, tem que ser gerida com respeito pela atividade da comunicação social e compreender que muitas vezes pode acontecer as notícias não serem aquelas que nós pretendemos, ou que nós achamos que são as mais justas, mas a vida é mesmo assim e há que saber gerir cada um desses momentos. E acha que só pelo facto de ser um advogado penalista é percepcionado de uma maneira diferente pela sociedade? Não, acho que não. Acho que, obviamente, os processos criminais têm uma exposição pública muito mais forte do que a de outros processos. A vida é assim e basta vermos os nossos telejornais e há muitas e muitas notícias sobre processos criminais e, portanto, há que aceitar que assim é. Não sinto que isso, de alguma forma, tenha qualquer espécie de implicação por ser advogado penalista. O que acontece, naturalmente, é quando está nos processos ou quando é parte integrante dos processos cobertos pela comunicação social, a imagem e o seu nome é muito mais conhecido. Mas isso apenas exige, lá está, aquilo que dizia há pouco, o saber estar perante também a comunicação social e respeitá-la da forma que é essencial fazê-lo. Enfim, claro. Professor, até hoje não ouviu da parte de amigos ou familiares um comentário, digamos, mais ingrato relativo aos processos em que o professor está envolvido? Eh, Veja, claro que sim, acho que todos nós, e não é preciso ir amigos e familiares, quer dizer, as pessoas têm uma percepção sobre as histórias que estão subjacentes aos processos, que decorre muito daquilo que vão ouvindo na comunicação social, e todos nós sabemos que hoje em dia há pelo menos um pensamento da sociedade em geral, não estou a dizer que mais certo ou mais que é compreensível ou não, melhor dizendo, que é o de que se alguém é constituído arguido é porque praticou o crime pelo qual foi constituído arguido. Ora, muitas vezes é difícil explicar às pessoas, calma, isto ainda são só suspeitas, ainda não há uma condenação, a pessoa deve ser considerada inocente até ao fim. E às vezes é difícil explicar, e quando eu tento explicar, dizem, pois, os seus clientes são sempre inocentes. Não há uma questão dos clientes serem inocentes ou não. Há que saber esperar pelo momento próprio para fazer essa análise. E o que é importante, e isso é o que eu digo sempre, é mais do que a percepção que as pessoas podem ter ou não sobre a pessoa. O que interessa é se o processo tem ou não prova suficiente para determinar a condenação de alguém. E é isso que interessa, não é a minha percepção, não é a percepção do tribunal em geral sobre a pessoa que está em frente, é se o processo tem ou não os elementos necessários para se poder condenar alguém. Claro que, para o comum dos mortais, para os meus familiares e amigos, isso interessa pouco, como é normal que não interessa. O que interessa para essas pessoas é a percepção que vão tendo. A mim, cabe colaborar com o sistema no sentido de temos que julgar de acordo com aquilo que está no processo. Exatamente, professor. Eh,
próxima questão é, prende-se com a, em saber como é que é estar em lados opostos da mesa relativamente ao seu pai, António Lima Clooney, que é procurador adjunto na Eurojust, a agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, que visa combater o crime organizado. Como é que essa dinâmica funciona? Como é que essa dinâmica funciona? E alguma vez meteram em causa, puseram em causa a sua participação em algum processo devido a isto? Bom, quer dizer, a minha família é toda uma família de. Tem muitos juristas nas mais diversas funções. O meu avô era juiz, o meu pai é procurador, tenho uma tia que também é procuradora, a minha mãe é advogada, portanto, estou habituado a viver no seio de uma família com profissões jurídicas. O meu pai é procurador do Ministério Público há muitos, muitos, muitos anos. Hum, Obviamente nunca nos cruzámos, nem isso tal me parece que fizesse algum sentido, e nem sei sequer se o meu pai não evitaria sempre que isso acontecesse. Temos as nossas discussões em casa, isso temos, sobre o papel de cada uma das funções que cada um exerce. Agora, em processo nunca tivemos em lados opostos da barricada, obviamente. Temos visões muito diferentes, mas se calhar não assim tão diferentes. Eu digo muito diferentes, mas acabamos por, discutindo cada um do seu lado, acabamos por chegar a conclusões muito similares. E é preciso perceber que, na grande generalidade dos casos, procuradores, advogados, juízes, quer dizer, são pessoas que procuram que o sistema funcione, cada um com as suas funções, cada um com as suas obrigações profissionais, mas que acabam todos por colaborar em conjunto para que, melhor ou pior, a justiça se vá realizando. Nunca tive deixado de trabalhar num processo ou noutro processo por causa da presença do meu pai. Felizmente, nunca chegámos essa necessidade, mas obviamente que beneficiei muito durante anos e anos ao longo da minha vida, mesmo antes de ser advogado, mesmo antes, enquanto estava no curso, ou até antes do curso, conviver com pessoas, obviamente o meu pai depois também tem outros amigos, etc., conviver com pessoas ligadas ao mundo do direito e que me permitiram absorver um conjunto de ensinamentos que ainda hoje ponho em prática. E então o professor já pensou alguma vez então deixar a advocacia e ir para o Ministério Público ou para a magistratura? Olha, para ser sincero, obviamente que já me passou pela cabeça ser magistrado do Ministério Público. Se calhar agora não, mas em tempos idos pensei nisso e pensei nessa possibilidade. Depois a escolha acabou por ser outra e tem corrido bem, felizmente, e portanto, neste momento isso não se coloca em causa. Eu prezo muito o trabalho do Ministério Público, acho que é um trabalho absolutamente fulcral e acho, aliás, entre nós, que me parece um trabalho interessante. A ideia da investigação, a ideia de tentar descobrir como é que as coisas se fizeram, como é que as coisas aconteceram, parece-me ser uma atividade bastante sedutora e com algum interesse. Acabei por não seguir esse caminho, mas tenho a certeza que se o tivesse feito também era uma pessoa bastante realizada. Então também fui um bocadinho influenciado pelos seus familiares todos, já que são todos, como acabou de dizer, que o seu pai é do Ministério Público, a sua mãe é advogada. Nenhum deles me puxou para o direito. Ok. Eu é que, sendo uma pessoa que estava bastante indecisa para qual era o caminho que pretendia seguir, acabei eventualmente por ser influenciado, ainda que não voluntariamente por eles, mas tendo sido lidando com eles, se calhar acabei por ser influenciado pelas suas escolhas na minha escolha. Acho que sim. Claro, claro. Indiretamente, a É crescer ali verdade. no meio. É verdade. Então, professor, temos aqui a última pergunta. Se pudesse mudar uma coisa na lei penal portuguesa, qual seria? Só apenas uma coisa. Isso é uma pergunta, só uma coisa. Só. Ao processo também, a lei e Sim, substantivo sim, ao sim, sim, processo. sim. Lei penal, processo penal, sim. Sabe que muitas vezes eu não vejo que o problema esteja no que está escrito na lei. A lei, melhor ou pior, acaba por dar resposta à classe. O problema muitas vezes está na aplicação da mesma. Aí sim é que eu sinto que há
algumas coisas que gostaria de ver alteradas. Mas aquilo que eventualmente eu entendo que poderia ter sido um pouco mais acautelado é, e teríamos de pensar como é que isso poderia ser feito, mas esta sensação, sei lá, eu tenho alguma dificuldade em compreender esta, que agora parece estar a mudar, mas o que aconteceu aí há alguns anos, a dimensão de alguns processos tenho, deveria ter sido evitada. E aí sim, eu acho que a lei já dá resposta a essa necessidade que eu identifico. Eh, Há que fazer separação de processos, há que permitir fazer processos mais curtos, mais centrados em objetos concretos, do que permitir investigações sem fim que levam a que pessoas estejam envolvidas em determinados processos anos e anos e anos antes de chegarmos a um verdicto final. E isso é prejudicial para o sistema, porque mesmo que quando afinal se vai realizar a justiça, e mesmo que a justiça seja a condenação da pessoa, já é tantos anos depois da prática dos factos que pouco ou nada significa, a meu ver, e para quem é absolvido, ser absolvido 20 anos depois, ainda que a pessoa fique naturalmente satisfeita por ser absolvida, é uma absolvição que sabe a muito pouco. E, portanto, esse, essa prática de mega processos, a meu ver, sim, tem que acabar. Não é sequer justificada. Muitas vezes encontramos em processos de uma dimensão exagerada diversos assuntos que poderiam ser perfeitamente individualizados, e é isso, sim, essa prática que eu acho que tem que ser implementada, de individualização dos assuntos e de processos mais curtos e centrados. Isso sim seria essencial. Pois é, depois a maneira de ser, depois como, como conseguir depois, não é? Tu estava a dizer que ainda que a lei indique. A lei tem mecanismos próprios que permitem essa solução. É preciso depois pô-los em prática, não indo acrescentando e acrescentando e acrescentando assuntos a um mesmo processo, tornando-os absolutamente ingeríveis. Não é possível. E, aliás, na minha perspectiva, até contrário à realização de justiça, uma pessoa apresentar a um arguido um processo de 30 mil páginas e pretender que o arguido depois defenda, como também o próprio juiz. É impossível o juiz conhecer esse processo na sua totalidade e, portanto, a realização da justiça está desde logo posta em causa quando os processos atingem essa dimensão. Ok, muito obrigado, professor, por essa resposta interessante. Dixon. Sim. Resta-nos agora agradecer ao professor João Lima Clooney pela disponibilidade e pela exposição da sua trajetória muito interessante e também das dicas que nos deixou, trazer a público o que não se sabe por detrás, digamos, da toga, bastante interessante, e também aos nossos ouvintes que nos acompanharam atentamente neste nosso primeiro podcast. Portanto, agradecer a todos e que nos sigam nas nossas redes sociais e E futuramente teremos mais. novamente, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo vosso convite, desejo-vos um grande sucesso para o vosso, para o vosso projeto e que esse programa tenha muito sucesso.